Quem está no mundo do Bitcoin já está sabendo da grande deserção que houve nos últimos dias de ninguém menos que Nassim Nicholas Taleb, o autor, filósofo, estatístico e trader que foi ao seu Twitter para anunciar que estava vendendo os seus Bitcoins. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos e também sobre o Bitcoin. E se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois bem, nessa notícia do Nassim Taleb, que era um grande entusiasta, até então parecia ser um grande entusiasta e defensor do Bitcoin, inclusive escreveu o prefácio do livro The Bitcoin Standard, do Saifedean Ammous, em português chamado O Padrão Bitcoin, alternativa descentralizada ao Banco Central. E ele escreveu o prefácio, mas ele foi ao seu Twitter para anunciar que dizia que o Bitcoin nesse momento era um fracasso. Já vou botar os tweets dele aqui para que a gente avalie um pouco. Mas aqui apenas um preâmbulo, porque o Taleb é alguém que eu considero muito, li vários livros dele, me influenciaram demais, sobretudo o Antifrágil, e que eu super recomendo. Assim, realmente, a maneira como hoje eu penso sobre investimentos e exposição a risco foi muito influenciada pelos livros do Taleb. E ele é daquelas pessoas que eu digo que a palavra tweetada tem menos importância que a palavra escrita em livros. O que eu quero dizer com isso? Não prestem tanta atenção ao que ele fala no Twitter, porque o Nassim do Twitter, o Taleb do Twitter, realmente ele acaba dando umas derrapadas de vez em quando, e acho que nos últimos meses ele deu várias derrapadas. Mas enfim, e como é alguém que eu admiro, é importante quando a gente vê alguém da estatura dele questionando e colocando em xeque algo que a gente considera e pensava diferente. Então a minha avaliação sobre o Bitcoin não se alterou em nada. Mas é importante quando alguém como ele fala, porque faz com que a gente revisite os conceitos mais básicos e exercite aquele processo de introspecção e que é importante que a gente faça de vez em quando. Realmente repensar o que a gente imaginava estar correto, talvez estejamos equivocados e por isso é importante ter a humildade de fazer isso de vez em quando, e quando isso acontece, faz com que a gente pratique este exercício. Mas deixa eu botar logo de uma vez aqui o tweet do Nassim Taleb, no dia 12 de fevereiro, ele escreveu que estava se desfazendo de todos os seus bitcoins. Por quê? Porque uma moeda não deve ser mais volátil do que aquilo que você compra e vende com ela. Você não pode precificar bens em Bitcoin, produtos em Bitcoin, mercadorias. Nesse respeito, é um fracasso, pelo menos agora. E foi dominada por sociopatas negacionistas de Covid com a sofisticação de amebas. Ele é um cara bem sarcástico no Twitter. Enfim, então esse é um ponto importante. E aí, por fim, é um ponto engraçado. E aí, o outro tweet que ele escreveu depois, dizendo que os desajustados do Bitcoin compartilham do seguinte defeito. Eles pensam, entre aspas, o Bitcoin é uma boa ideia, logo será a moeda de reserva. E ele diz que nenhuma outra ideia, nenhuma outra reserva. E o que ele explica é que reserva é diferente de volatilidade e que não deveria ser volátil em preços mais altos. E nunca achou casos de uso, never found uses. E, primeiro, essa parte aqui sobre o never found uses, obviamente que eu discordo, acho que ele exagerou aqui na sua crítica, talvez estivesse de cabeça quente por algum outro motivo, mas assim, fale com qualquer sujeito em país, cidadão em país mais em desenvolvimento ou em países com crises sociais e econômicas, Argentina, Venezuela, na África tem vários, e eles vão dizer que, obviamente, o Bitcoin tem muito uso. Então não dá para dizer que não teve uso. Mas ele traz alguns pontos importantes, deixa eu voltar aqui para o tweet, quando ele diz que é o seguinte, né, que você não pode... Primeiro é o seguinte, que diz que o Bitcoin, nesse momento, é um fracasso. Eu vi ao longo dos anos muitos entusiastas e gente envolvida no meio do Bitcoin chegar a essa conclusão que eu considero precipitada. Isso aconteceu com o Gavin Anderson, que foi o desenvolvedor líder que herdou a liderança do projeto do próprio Satoshi Nakamoto, depois também com o Mike Hearn, ou o Mike Hearn acho que foi antes. Enfim, vários disseram, olha, o Bitcoin fracassou, vou sair do projeto, vou vender meus Bitcoin, não serve para nada, enfim, foi dominado por pessoas que não entendem do sistema, não teremos dinheiro eletrônico, enfim, acabou o Bitcoin e fracassou. E eu confesso que, para mim, na verdade, não é o Bitcoin que fracassou, e é precipitado dizer isso. É mais provável que são as expectativas
dessas pessoas que foram frustradas. E é especificamente sobre o Nassim Taleb, quando ele fala isso, que uma moeda não deve ser mais volátil do que aquilo que você compra e vende com ela, você não pode precificar bens em Bitcoin, ele está repleto de razão. Mas é que eu acho que a expectativa dele está equivocada, porque hoje o Bitcoin ainda não é uma moeda. Não é uma moeda amplamente usada e muito menos unidade de conta. E esse, para mim, foi algo que eu busquei estudar bastante nos últimos anos, desde que eu comecei a estudar esse mercado em 2013, 2014, e eu digo que o Bitcoin ajudou no meu entendimento de como a moeda funciona. Ajudou a aprofundar e refinar a teoria monetária que eu entendia ser correta. E quando a gente fala de teoria monetária, quando a gente fala de monetização de uma moeda, de uma mercadoria, esse processo de monetização, algo se tornar moeda, é um processo longo que há alguns estágios e ele demora talvez décadas, talvez séculos, talvez milênios. E do primeiro estágio de monetização de uma mercadoria é o que eu digo que é o estágio de reserva de valor, de ser percebido como uma reserva de valor ou pelo menos como uma potencial reserva de valor. E hoje o Bitcoin está cada vez mais sendo percebido como essa potencial reserva de valor. Ainda não é uma reserva de valor estável, mas é uma candidata a essa reserva de valor, é um ativo candidato a esse posto. E esse é o primeiro estágio, reserva de valor. E nós estamos nesse estágio ainda. O segundo estágio de monetização de uma moeda, este é o processo evolutivo de monetização, o segundo estágio é de meio de troca. É quando essa mercadoria, depois de ser percebida como reserva de valor, também passa a ser utilizada para pagamento de bens e serviços, em trocas comerciais. Esse é o segundo estágio, e que marginalmente isso já acontece hoje no Bitcoin. Bem menos do que a gente imaginaria, ou do que muitas pessoas gostariam que fosse o caso, mas essa é a realidade. Ainda não é amplamente usado como meio de troca. E o último estágio é o estágio de moeda de conta, ou a função de unidade de conta. É quando todos os outros bens e serviços são precificados em função dessa mercadoria. É aí que a moeda realmente atingiu o estágio último que a mercadoria atingiu o estágio último de monetização e se tornou moeda. É isso que aconteceu com a prata, com o ouro, com o dólar, essa unidade abstrata que não é lastreada em nada. O dólar hoje é a unidade de conta. O mundo inteiro é precificado em função do dólar. Então esse é o estágio último do Bitcoin. E aí que me traz ao ponto sobre esse processo evolutivo. Nós estamos ainda no primeiro estágio, reserva de valor, marginalmente entrando no segundo estágio, e são questões que não há uma linha divisória tão clara entre um e outro estágio, e eu até recomendo uma palestra que eu fiz sobre isso, chamada Bitcoin, o ativo final, vou colocar aqui em cima, mas ele está nesse processo. Então não dá para dizer que o Bitcoin fracassou, alguma expectativa certamente foi frustrada. Mas é bem possível que o Bitcoin jamais alcance esta função de unidade de conta. Pode ser que isso não aconteça. Em teoria é possível, mas não há nenhuma certeza que nos diga que isso vai acontecer. Nisso eu concordo com o Nassim Taleb. Não é porque o Bitcoin é uma boa ideia que ele se tornará a moeda de reserva. Isso pode acontecer, como pode não acontecer. E é o ponto que eu trago que, mesmo que isso não aconteça, o Bitcoin não suplante o ouro, não suplante o dólar, não se torne a unidade de conta global. Mesmo que isso não aconteça, ainda assim o Bitcoin retém utilidade. Ainda assim ele tem muitos usos no mundo, apesar de não ser a moeda de conta mundial. E esse é o ponto que muitos acabam esquecendo, que é quase que aquela falácia do ou tudo ou nada. Ou o Bitcoin se torna a moeda mundial, ou ele não é nada. Ou ele é moeda, ou não é porcaria nenhuma. E acho que é uma percepção um pouco apressada e equivocada de entender a função e utilidade do Bitcoin. Mas deixa eu voltar agora sobre a questão de volatilidade do Bitcoin, porque também tem a ver com esse processo evolutivo, porque hoje, nesse primeiro estágio de reserva de valor, o Bitcoin ainda é muito volátil. E aí quando ele diz que o Bitcoin, que a volatilidade não deveria ser maior em preços mais altos, vamos primeiro colocar aqui na tela a volatilidade do Bitcoin ao longo dos anos. Aqui eu tenho desde lá de 2011, a volatilidade histórica de 30 dias, e a gente pode ver que sim, ela vem diminuindo ao longo do tempo. Tem alguns picos de volatilidade? Tem. Mas veja que os picos costumam ser menores que os picos anteriores.
Claro que aqui março de 2020 foi um período de exceção no mundo inteiro. Aqui foi volatilidade extrema de todo o planeta, não foi apenas do Bitcoin. E mesmo assim foi uma volatilidade menor do que foi lá em 2013 e 2014, mas maior do que foi em 2017, onde apenas o Bitcoin tinha volatilidade. Mas deixa eu voltar aqui e botar apenas os últimos 2 anos, e aí eu falar um pouco sobre essa afirmação do Nassim Taleb, que o Bitcoin não deveria ser volátil em preços mais altos. E aí que eu trago aqui a minha hipótese de que enquanto o Bitcoin não alcançar uma estabilidade de preço, ou melhor, enquanto o Bitcoin não capturar todo o valor potencial, será que vai ser 100 mil dólares, 500 mil dólares de preço, ou 1 milhão de dólares? Ainda não sei. Mas enquanto não alcançarmos esse preço potencial, onde há uma grande difusão da tecnologia, do uso do Bitcoin, e ele capturou todo o valor, enquanto não chegarmos nesse preço final de estabilização, não veremos essa volatilidade cair tão cedo. Ou certamente teremos picos de volatilidade ao longo desse caminho. E que é justamente o que a gente vê por esse gráfico. Deixa eu botar aqui de volta. Por esse gráfico. Em alguns momentos há uma volatilidade extrema quando o preço cai e também há uma volatilidade muito alta quando o preço está subindo. Isso não é um privilégio do Bitcoin, isso acontece com outros ativos também. No momento que o preço está subindo, há uma volatilidade. E nesse momento, esperar que a volatilidade fosse menor, no momento de rally de preço, de aprofundamento da percepção de reserva de valor, dinheiro institucional entrando, grandes hedge funds, mundo tradicional do mercado financeiro se dando conta que tem algum valor, a gente está num rally de preço, tendência de alta. É natural essa volatilidade. Então, quando o Taleb diz não deveria ser volátil a preços mais altos. Olha, o preço está subindo. Então, a volatilidade, enquanto o preço sobe, vai acontecer. Me surpreenderia se o preço estabilizasse lá em cima e ainda assim continuasse muito volátil. O preço, sei lá, em 1 milhão de dólares e cai para 500 mil, só para 1,5 milhão, cai para 800, só para 1 milhão e 200, aí me surpreenderia. Mas no momento que o preço está subindo, a volatilidade me parece ser algo natural e precipitado dizer que o Bitcoin já fracassou. E aí, por fim, que acho que é o ponto final deste vídeo, aliás, eu sempre trago parênteses e acabo interrompendo o raciocínio. Só antes de colocar minha mensagem final. Uma outra crítica do Bitcoin que não pode ser usado hoje como moeda, além da volatilidade, é o custo da rede que hoje está muito alto. E claro que nesses momentos de rally de preço, de demanda da rede, ela fica mais congestionada, as tarifas de transação ficam mais altas. Quem quiser entender melhor como o Bitcoin vai escalar, também sugiro essa mesma palestra, Bitcoin, o ativo final, que eu falo sobre isso. Eu não quero me estender demais neste vídeo de agora. Mas a minha mensagem final é que eu acho que as expectativas das pessoas acerca do Bitcoin é que são muito irrealistas. Imaginar que em apenas 12 anos nós conseguiríamos fazer um dinheiro eletrônico, algo que nunca existiu na história do planeta, e que ele se tornaria a moeda mundial amplamente usada, suplantando o dólar, ouro e tudo mais, da noite para o dia, e 12 anos realmente é um grão de areia no universo, no tempo do universo, realmente é uma expectativa irreal. Especialmente quando a gente dá conta que o que nós estamos tentando criar é um dinheiro. E a qualidade ou o atributo mais importante de uma moeda é justamente a confiança. E a confiança no Bitcoin não vai acontecer em apenas 12 anos. Confiança leva tempo. Conquistar a confiança leva muito tempo. Especialmente para um bem que se pretende ou que tem o potencial de talvez em algum dia se tornar moeda. Fico por aqui, volto no próximo vídeo, espero que tenham gostado desse e até mais. E, obviamente, coloquem aqui abaixo nos comentários perguntas, críticas, dúvidas. Renovo a minha sugestão para olhar essa palestra, Bitcoin, o ativo final. Até o próximo vídeo.